Amém, irmãos. Pode sentar no seu lugar. Deus cuida de nós. Obrigado, Marcos. Mesmo diante das tempestades, mesmo diante do mar mais revolto que você pode imaginar, Ele está conosco. E mesmo quando nós afundamos, Ele nos levanta novamente. E se for preciso, nos faz andar sobre as águas. Eu queria ler com vocês hoje o Salmo número 107, que fala um pouco sobre isso, sobre o mar revolto que muitas vezes se apresenta na nossa vida. Salmo de número 107. É uma satisfação estar aqui novamente com os irmãos, depois de algum tempo, desde o ano passado. Ainda que num momento tão difícil, como nós temos vivido nesses últimos dias. E eu peço a Deus que nos dê graça, nos dê força para prosseguir a caminhada e nos dê hoje o consolo da sua palavra, que está aqui no Salmo de número 107. Então eu queria falar hoje sobre o lugar que se esvai toda a sabedoria. Vamos ler a partir do versículo 23. Salmo 107, 23. Todos acharam? Então diz o seguinte a palavra do Senhor. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então, clamam ao Senhor na sua tribulação, e os livra das suas angústias. E faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele, assim, os leva ao porto desejado. Pai, muito obrigado pela sua palavra. E te peço agora que o Senhor fale conosco, nos instrua, nos oriente, nos console. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no ano passado, nós estávamos refletindo sobre a questão do sofrimento, especificamente sobre um dos grandes mistérios da Escritura, que é o mistério do sofrimento do justo, o sofrimento da pessoa que é temente a Deus, o sofrimento de uma pessoa que procura viver corretamente diante de Deus e diante dos homens. E o plano era nós terminarmos esse assunto, eu apresentar esse mesmo sermão aqui o ano passado, mas Deus acabou mudando os nossos planos. E hoje eu posso dizer para os irmãos que eu sei, e eu acredito que os irmãos já sabem porque esse plano foi alterado pelo Senhor, e nós vamos tratar sobre esse preciso tema do sofrimento no dia de hoje. O tema que permeia essas palavras que nós lemos aqui no Salmo número 107 é o sofrimento. Aqui você tem um grupo de marinheiros, um grupo de navegadores. Eles estão em alto mar. Uma tempestade se aproxima. O tempo se fecha. As nuvens ficam negras. A chuva começa a castigar o navio. O vento uiva e arrasta as velas e o mastro. E o texto diz que as ondas se elevam, e eles sobem até o alto dos céus nessas ondas,
e descem ao mais profundo do abismo, quando as paredes dessas ondas os cercam. E o texto descreve aqui 3 níveis de sofrimento que esses homens enfrentam. O primeiro nível é a angústia. O primeiro nível de sofrimento que eles enfrentam é o medo. Versículo 26 diz que a sua alma se derrete em angústias. Quando eles veem, no meio da tempestade, aquelas ondas, aquele vento, aquele mar, o texto diz que a alma deles se derrete em angústias. Eles ficam com medo. Eles ficam angustiados. E a angústia, o medo, ele é um sofrimento que ele não é agudo, mas ele é constante, ele é contínuo, ele vai minando as pessoas, ele vai absorvendo a energia, a vitalidade, a alegria das pessoas. E talvez alguns aqui hoje à noite estejam vivendo precisamente esse nível de sofrimento nas suas vidas. Esse nível pode ser uma preocupação constante em perder o emprego a qualquer momento, ou uma preocupação porque está desempregado e vê as suas economias acabando e não consegue arrumar um emprego. Esse nível de sofrimento pode ser a angústia de um empresário que está sendo engolido pelo mar revolto aí da crise e não consegue enxergar uma maneira de pagar as suas contas, de sustentar a família. Esse nível de sofrimento pode ser a angústia de um casamento que não vai nada bem. Esse nível de sofrimento pode ser a angústia, a preocupação com os filhos que estão crescendo, estão se afastando de Deus, que estão se envolvendo com más companhias. Esses marinheiros enfrentaram esse primeiro nível do sofrimento. A alma deles se derreteu em angústias. Mas então vem o segundo nível, que é a desorientação total. No versículo 27, diz que eles andam cambaleando como ébrios. Ébrios quer dizer embriagados, literalmente. Se a gente pensar aqui figuradamente, eles estão desnorteados, eles estão atordoados, eles estão desorientados, eles não sabem o que fazer, eles não sabem para onde correm. É quando o momento chega que o mastro se quebrou, a água está invadindo o convés do navio, os objetos estão voando, o navio sai do controle, eles não sabem mais o que fazer. Eles não sabem se eles consertam o mastro, ou se eles tiram a água, ou se eles se escondem embaixo do porão. Eles estão perdidos, eles estão atordoados. Esse é o segundo nível do sofrimento, e talvez muitos aqui hoje estão vivendo precisamente este nível de sofrimento em suas vidas. Esse é o momento quando você está desempregado e o dinheiro acabou. Este é o momento que a esposa descobre a traição do marido e fica completamente sem chão. Este é o momento em que o pai descobre que o filho está envolvido com drogas e fica sem saber o que fazer. Este é o momento em que alguém descobre que está com uma doença grave, ou que alguém da família está com uma doença grave e fica totalmente desorientado, atordoado, desnorteado.
Esses homens, no alto mar, chegaram nesse segundo nível do sofrimento. Mas ainda havia um último nível de sofrimento que eles enfrentaram. E esse último nível é quando eles chegam no lugar onde se esvai toda a sabedoria. Versículo 27. Aqui a tradução é um pouco ingrata com a gente em português. Eu prefiro a tradução da Bíblia em inglês, da King James, que ela traduz esse lugar onde se esvai toda a sabedoria por uma expressão idiomática, wit's end. Wit's end é muito parecido com uma outra expressão que eles têm, que é dead end, que é beco sem saída. Só que o wit é inteligência, é esperteza, é sabedoria. Então, wit's end significa o beco sem saída da inteligência humana. Significa o beco sem saída de todas as manipulações humanas, de toda a sabedoria humana, de todo o conhecimento humano, de toda a ciência humana, de todos os recursos humanos. A expressão, talvez em português, que melhor se adeque a essa cena é o que a gente costuma falar assim: esgotei todos os meus recursos. Esgotamento total dos recursos. Esses homens chegaram nesse ponto que é o grau máximo do sofrimento. É o lugar onde se esvai toda a sabedoria. É quando, no navio, eles percebem que não tem mais jeito. O navio vai afundar. Não importa o que eles façam, vai afundar. Eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Esgotaram todos os seus recursos. Toda a força, toda a inteligência, todas as manobras. E não tem jeito. Vai afundar. Esse é um momento que já foi muito retratado no cinema, por exemplo. É quando o capitão olha para os lados e vê tudo se destruindo, tudo voando, as pessoas sendo desesperadas, algumas já se lançando ao mar. Já não tem mais jeito. E aí, naquele momento que ele percebe, conclui que não tem mais jeito e que ele vai morrer e vai afundar junto com o navio, ele entra na sua cabine de comando e fecha a porta. Esse exato lugar é o lugar onde se esvai toda a sabedoria. Porque ali, naquele momento de calmaria, ele, num raro momento de clareza e lucidez, ele percebe que tudo o que ele estudou, tudo o que ele construiu, tudo o que ele sabe, todos os títulos que ele tem, toda a influência que ele tem, todo o poder que ele pode vir a ter, todos os bens que ele tem, nada vai impedir o curso inexorável do destino trágico que está perante ele. Nada. Toda a sabedoria humana se esvai. E talvez aqui hoje haja alguém, eventualmente, que chegou nesse último nível do sofrimento. É o momento onde você esgotou todos os seus recursos e não conseguiu emprego
a empresa fechou, e de repente você já não tem nem mais idade ou condições para recomeçar. Ou talvez muito pior, é o momento quando você esgotou todos os seus recursos e não conseguiu salvar o seu casamento. Ou ainda pior, é o momento onde você esgotou todos os seus recursos e não conseguiu recuperar os seu filho das drogas. Ou é o momento onde você esgotou todos os seus recursos e não conseguiu fazer a doença retroceder. É o nível máximo do sofrimento. Quando a última luz de esperança se apagou. E foi aí, neste exato lugar, que esses navegadores chegaram. Se esvaiu deles todos os seus recursos, toda a sua sabedoria. Mas o importante aqui, meus irmãos, é perceber que o nosso texto não acaba aí. Como alguém já disse, existe uma vantagem em se chegar no fundo do poço. É que você não tem nenhum outro lugar para olhar, nenhuma outra direção, a não ser para cima. E esses homens, quando eles chegaram no mais profundo abismo do sofrimento, eles olharam para cima. E o texto diz, versículo 28, então, olhe que então abençoado, então clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor na sua tribulação. E Ele os livrou das suas angústias. E fez cessar a tormenta. E acalmaram-se as ondas. Então se alegraram com a bonança. E Ele, o Senhor, os levou ao porto desejado. Definitivamente, irmãos, os servos de Deus não estão isentos de passarem por sofrimentos. Mesmo os piores. Mas a diferença é que para eles sempre há uma direção para onde eles podem olhar. Se você aqui hoje está vivendo nesse primeiro nível de sofrimento, na angústia, na ansiedade, na preocupação, saiba, há uma direção para onde você pode olhar. Se você hoje aqui está vivendo um segundo nível do sofrimento, você recebeu um golpe duro, está desorientado, está desnorteado, está perdido, está sem chão, saiba, você tem uma direção ainda para onde você pode olhar. E se você eventualmente chegou no pior dos sofrimentos, no abismo mais profundo dos sofrimentos, saiba que ainda você tem uma direção para olhar. Para cima. Quem tem Deus, irmãos, sempre há esperança quando se tem Deus.
mesmo quando se chega no ápice do sofrimento. Quando se tem Deus, sempre há reservado um novo amanhecer, um novo amanhã. Quando se tem Deus, sempre há saída. E quando não há consolo, há conforto. Para os servos de Deus, mesmo no pior sofrimento, há sempre essa direção para olhar. Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os teus pés. Aquele que guarda não cochilará. E nem cochila e nem dorme o guarda de Israel. Esse é o nosso Deus. Então eles clamarão ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrará das suas angústias. Irmãos, eu havia preparado fazer aqui uma aplicação para esse texto. E a aplicação era a seguinte: por que Deus permite, ou às vezes até nos leva, para esse lugar, muitas vezes, onde se esvai toda a sabedoria? Mas ontem, no culto de gratidão pela vida da irmã Maria José, que a maioria de nós aqui participou, Deus me direcionou para outra aplicação. E a palavra que eu creio que Deus trouxe ao meu coração é a seguinte: em última análise, esse mar revolto no qual os marinheiros navegam representa a nossa vida aqui na terra. E nessa vida, mais cedo ou mais tarde, teremos de enfrentar todos os níveis de sofrimento, até esse mais difícil. Eu não sei se vocês lembram do livro de Hebreus, que no livro de Hebreus nós ficamos sabendo que a terra prometida, a Canaã, era apenas uma sombra. A terra prometida dos judeus era apenas uma imagem pálida daquilo que Deus tem reservado para todos nós no céu. A terra prometida é apenas uma sombra, uma imagem pálida do céu. A verdadeira terra prometida que Deus tem para nós. Mas se o céu é a verdadeira terra prometida, isso faz da nossa vida aqui na terra a peregrinação do deserto. Então, em última análise, o deserto na Bíblia não é símbolo de um momento difícil que nós passamos na nossa vida, negativo. Isso pode ser uma aplicação que pode ser utilizada em vários momentos, mas o deserto na Bíblia é o símbolo. O deserto na Bíblia é o símbolo da nossa própria vida, da nossa própria existência terrena que nós vivemos. As dificuldades, a escassez, a limitação, o sofrimento,
A morte são marcas dessa existência, desse deserto. Essa existência é uma passagem. Essa existência é uma travessia pelo deserto. Aqui também tem uma expressão em inglês que eu acho muito interessante. Os americanos costumam dizer assim quando alguém morreu. Ele passed, he passed. Ele passou. Né? Ou passed away. Ele passou. Né? Claro que a maioria usa isso como assim, não falar na palavra morte, que é mais pesada, né? Então eles falam, não, o fulano passou. Mas isso é perfeito. Para os servos de Deus, isso é perfeito. Porque a nossa peregrinação na vida é uma passagem pelo deserto. E alguns já fizeram essa passagem. Eles não morreram. Eles saíram do deserto. Eles conquistaram a terra prometida. E por isso eu digo, irmãos, que a vida é esse mar revolto no qual nós navegamos. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos passar por todos os níveis de sofrimento até o último, que é o lugar onde se esvai toda a sabedoria. Que em último caso, pelo menos uma vez você vai passar, e esse lugar é a morte. Mas para aqueles que creem realmente em Deus, o texto não termina aí. A história não termina aí. O Senhor fará cessar a tormenta. As ondas se acalmarão. Então se alegrarão com a bonança. E o Senhor os levará ao porto seguro. O Senhor os levará ao porto desejado. O Senhor os levará à verdadeira terra prometida. O Senhor os levará para Canaã celestial. Quão gloriosa é essa promessa. E a nossa irmã Maria José já alcançou. Eu espero que todos nós aqui hoje tenhamos essa mesma esperança. Que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E porque o Senhor sempre traz a palavra certa na hora certa. E o Senhor hoje nos instruiu, o Senhor hoje nos consolou, o Senhor hoje nos mostrou mais do teu amor, dos teus planos para todos nós. Pai, como é bom podermos desfrutar dessa esperança. Podemos ter a certeza dessa promessa, que o Senhor tem reservado para nós um porto seguro. Que mesmo nos sofrimentos mais difíceis, e mesmo que passemos por aqueles sofrimentos que toda a nossa sabedoria, os nossos recursos desaparecem e se somem, nós sabemos que o Senhor está conosco e nós sabemos que ainda assim temos uma direção para onde olhar, para o Senhor. Esses homens clamaram
e o Senhor os levou ao porto desejado. E nós queremos clamar ao Senhor aqui hoje à noite. Eu sei que há pessoas que têm enfrentado sofrimentos aqui, alguns menores, alguns maiores, mas estão clamando para o Senhor, estão olhando para cima, estão esperando a resposta do Senhor, estão esperando um movimento do Senhor. Eu clamo por essas vidas aqui hoje, Deus. Eu clamo para que o Senhor dê ouvido às suas súplicas e que o Senhor possa ajudá-las, Senhor. O Senhor possa, mesmo que elas estejam submergindo, o Senhor possa trazê-las à tona novamente, para que elas possam ainda desfrutar das bênçãos do Senhor nessa vida. Mas, Pai, sabemos que a terra prometida daqui é somente uma sombra. Sabemos que o leite e o mel que jorram dessa terra são apenas uma pálida imagem daquilo que o Senhor tem reservado àqueles que te temem, àqueles que te buscam, àqueles que creem no seu nome. O Senhor tem uma Canaã celestial, uma terra prometida extraordinariamente maravilhosa, que foge ao alcance do nosso entendimento. É lá que os nossos pés devem estar firmados, é lá que a nossa mente deve estar focada, é lá que os nossos anseios devem estar direcionados. Pai, como é bom ter essa esperança, que nada pode abalar, nem mesmo a morte, porque para aqueles que creem assim, não há morte, há apenas uma passagem. Para aqueles que creem assim, apenas deixamos o deserto, conquistamos a promessa de Deus. Ó Deus, fortalece essas verdades no nosso coração, faz germinar, faz frutificar a verdadeira fé, que não repousa nas coisas desta vida. É disso que precisamos nos dias de hoje. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor nos falou hoje. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Jesus.